Ana estava ajoelhada na lama, cobrindo a filha com o próprio corpo, enquanto 3 homens riam ao redor delas. O carro havia morrido naquela estrada vazia. Ninguém passava por ali. E ela sabia. Sabia que estava sozinha neste mundo pela segunda vez. Mas então, na névoa da chuva, faróis cortaram a escuridão. Uma viatura e um pastor alemão que mudaria tudo. O que começou como o pior dia de suas vidas se transformou na resposta de uma oração que ela nem sabia mais como fazer. Se você acredita que os anjos às vezes têm 4 patas, se inscreve e me conta de onde você está assistindo essa história. Ana conduzia devagar pela estrada de terra. A chuva fina começava a marcar o para-brisa. Cada curva parecia mais estreita que a anterior. A floresta se fechava dos 2 lados. Mãe, quanto falta? Sofia perguntou do banco de trás. Pouco, amor. Só mais um pouquinho, Ana disse. A menina abraçava o urso de pelúcia gasto. O brinquedo tinha manchas de tanto uso. Era o último presente do pai. Ana olhou pelo retrovisor. Sofia mordia o lábio inferior. Os olhos estavam fixos na janela embaçada. A chuva aumentava aos poucos. Vai gostar da casa nova, Ana disse. Tem um quintal grande. Você pode brincar lá fora. Não quero casa nova, Sofia disse. Quero voltar para a casa antiga. Ana sentiu o aperto no peito. Não sabia o que responder. Segurou o volante com mais força. A estrada subia. O motor roncou mais alto. Ana pisou no acelerador. O carro engasgou uma vez. Depois engasgou de novo. Está tudo bem? Sofia perguntou. Sim, filha. É só a subida, Ana disse. Mas o motor falhou outra vez. O carro sacudiu. Ana sentiu o pânico subindo. Precisava manter a calma. Não podia assustar Sofia. Elas tinham deixado a cidade 3 meses depois do funeral. A casa alugada ficava vazia demais. Cada cômodo guardava uma lembrança. Ana não suportava mais acordar sozinha. Não aguentava mais o silêncio. A herança da tia veio na hora certa. Uma casa simples no interior. Longe de tudo. Longe das perguntas. Longe dos olhares de pena. Vamos recomeçar, Ana tinha dito para Sofia naquela manhã. A menina apenas acenou com a cabeça. Não chorou? Não sorriu. Estava presa em algum lugar entre a dor e o medo. O motor engasgou mais forte. O carro perdeu velocidade. Ana tentou acelerar. Nada aconteceu. O painel piscou uma luz vermelha. Mãe? Sofia chamou. Calma, amor. Vou só encostar, Ana disse. O carro roncou uma última vez. Depois morreu. Ana conseguiu guiá-lo até o acostamento irregular. As rodas afundaram na terra molhada. Ela desligou a ignição. Respirou fundo. Tentou ligar de novo. O motor apenas chiou. Não pegou. Ana encostou a testa no volante. Sofia ficou em silêncio. A chuva batia no teto. A floresta parecia engoli-las. A gente vai ficar aqui? Sofia perguntou. Ana levantou a cabeça. Olhou para a filha. Forçou um sorriso. Não, vou dar um jeito, Ana disse. Mas não tinha certeza. A estrada estava vazia. O celular não pegava sinal. E a chuva não ia parar tão cedo. Ana abriu a porta devagar. A chuva molhou seu rosto imediatamente. Ela saiu e foi até a frente do carro. O capô estava quente. Fica aí dentro, Sofia, Ana disse. Puxou a alavanca. O capô subiu com um rangido. Vapor saía do motor. Ana não entendia nada de mecânica. Olhou para os fios e tubos. Tudo parecia normal. Tentou o celular de novo, sem sinal. Olhou para os 2 lados da estrada. Nada. Só floresta e lama. O que foi, mãe? Sofia gritou da janela. Não sei ainda. Vai esquentar muito. Precisa esfriar, Ana disse. Voltou para o carro. Fechou a porta e sacudiu a água do cabelo. Sofia observava tudo com olhos arregalados. Vamos ficar presas aqui? A menina perguntou. Claro que não. Alguém vai passar, Ana disse. Mas sua voz não soou convincente.
A estrada era secundária. Poucas pessoas usavam aquele caminho. Era exatamente por isso que Ana tinha escolhido morar ali. Longe de tudo. Isolada. Segura. Agora o isolamento parecia uma armadilha. A chuva aumentou. Batia mais forte no teto. A floresta ao redor ficava cada vez mais escura. Ana olhou o relógio. Já passava das 5 da tarde. Mãe, estou com medo, Sofia disse. Não precisa ter medo. Está tudo bem, Ana disse. Mas suas mãos tremiam. Ela as escondeu no colo. Não queria que Sofia visse. O silêncio se estendeu. Só a chuva fazia barulho. Ana fechou os olhos. Tentou pensar em alguma solução. Podiam esperar o motor esfriar, tentar ligar de novo, ou caminhar até encontrar uma casa. Mas caminhar na chuva com Sofia não parecia seguro. A estrada estava escorregadia. A floresta era densa. E já estava escurecendo. Vai ficar tudo bem, Ana repetiu. Mais para si mesma que para a filha. Sofia abraçou o urso com mais força. Os olhos dela procuravam os de Ana, buscando segurança, buscando certeza. Ana não tinha nenhuma das duas para oferecer. De repente, uma luz surgiu atrás delas. Ana olhou pelo retrovisor. Faróis se aproximavam devagar. Um veículo vinha pela estrada. Alguém está vindo, Ana disse. Sofia se virou para olhar. A luz ficava mais forte, mais perto. Ana sentiu alívio e apreensão ao mesmo tempo. Precisavam de ajuda. Mas não conheciam ninguém ali. Não sabiam quem estava naquele carro. O veículo diminuiu a velocidade. Parou atrás delas. Era uma caminhonete velha, enferrujada nas laterais. 3 homens desceram. Os homens caminhavam em direção ao carro. Riam alto. Um deles fumava. O mais velho vinha na frente. Ana trancou as portas rapidamente. Sofia se encolheu no banco. O homem mais velho bateu no vidro. Ana abriu apenas uma fresta. Problema no carro? Ele perguntou. Está superaquecendo. Já vai melhorar. Ana disse. Isso não vai melhorar sozinho. Deixa eu dar uma olhada. O homem disse. Não precisa. Obrigada. Ana disse. O homem riu. Tinha dentes manchados. Cheirava a álcool. Rogério, ele disse. Esse aqui é Zé. E aquele é Pinga. Os outros 2 acenaram. Olhavam para Sofia pela janela traseira. A menina se apertava contra o banco. Preciso mesmo só de um tempo, Ana disse. Moça, vocês 2 sozinhas numa estrada dessas. Isso não é seguro, Rogério disse. Ele apoiou a mão no capô. Olhava para dentro do carro com insistência. A gente entende de carro. Pode ser coisa simples, Zé disse. Ou pode ser coisa grave. Vocês não vão conseguir sair daqui hoje, Pinga completou. Ana sentiu o coração acelerar. A voz deles não soava prestativa. Soava ameaçadora. Obrigada, mas vamos esperar, Ana disse. Esperar quem, moça? Essa estrada não passa ninguém, Rogério disse. Ele fez sinal para Zé. O homem foi até a frente. Levantou o capô sem pedir permissão. Ei, eu não autorizei isso, Ana disse. Calma, só vamos ajudar, Rogério disse. Sofia começou a chorar baixinho. Ana colocou a mão no ombro dela por cima do banco. Está tudo bem, filha, Ana disse, mas sabia que estava mentindo. Nada estava bem. Pinga se aproximou da janela de Sofia. Bateu no vidro com os dedos. A menina gritou. Não faça isso, Ana disse. Vocês estão assustando minha filha. Só queremos ajudar, Pinga disse. Mas sorria enquanto falava. Zé mexia no motor. Rogério ficou perto da porta de Ana. Apoiou o braço no teto do carro. Vocês são novas aqui, né? Não reconheço o carro, Rogério disse. Estamos só de passagem, Ana disse. Não parece. Tem muita bagagem atrás, ele disse. Ana não respondeu. Manteve a mão no ombro de Sofia. A menina tremia. Sabe, moça, essa região pode ser perigosa. 2 mulheres sozinhas, sem conhecer ninguém, Rogério disse. A gente vai ficar bem, Ana disse. É? E se a gente não estivesse aqui, o que vocês iam fazer? Ele perguntou. A pergunta ficou pendurada no ar.
Ana não tinha resposta. Zé voltou da frente, balançou a chave do carro na mão, a chave que estava na ignição. Achei o problema, Zé disse. Sorriu. A viatura seguia devagar pela estrada principal. Marcos dirigia em silêncio. Thor estava no banco de trás. O cão observava a paisagem pela janela. Plantão morto hoje, o colega disse. Melhor assim, Marcos disse. Mas não parecia convencido. Seus dedos tamborilavam no volante. Thor percebeu e inclinou a cabeça. O rádio chiou. Uma voz distorcida passou informações sobre trânsito na cidade. Nada relevante. Marcos ajustou o volume. Você ainda pensa naquele caso? O colega perguntou. Marcos não respondeu imediatamente. Olhou para o retrovisor. Thor o encarava. Às vezes, Marcos disse. Faz 3 anos, cara. Você não tinha como saber, o colega disse. Devia ter chegado mais rápido, Marcos disse. Não funciona assim. Não dá para prever tudo, o colega disse. Marcos apertou o volante. A mulher tinha ligado pedindo ajuda. Mas a viatura estava longe, no outro extremo da cidade. Quando chegaram, ela já estava morta. O marido tinha voltado antes. Encontrou a casa arrombada. Encontrou a esposa no chão. Você fez o que podia, o colega insistiu. Mas Marcos não acreditava nisso. Acordava de madrugada pensando naquele chamado, na voz dela no telefone, no medo que ele tinha ouvido. Thor se levantou. Colocou o focinho entre os bancos. Encostou na perna de Marcos. Ele sente quando você fica assim, o colega disse. Marcos passou a mão na cabeça do cão. Thor fechou os olhos. O contato sempre acalmava os dois. Bom parceiro, Marcos disse. O melhor, o colega concordou. A estrada se abria à frente. Campos dos dois lados. Algumas casas espalhadas. Tudo tranquilo. O rádio chiou de novo. Dessa vez, a voz soou mais urgente. Viatura disponível para checagem. Possível perturbação em estrada secundária. Região rural. Sem confirmação de crime. A voz disse. Marcos pegou o rádio. Viatura 32. Estamos próximos. Podemos checar. Marcos disse. Negativo. Sem gravidade aparente. Mantenham rota. O rádio respondeu. Marcos olhou para o colega. Depois para o retrovisor. Thor tinha levantado as orelhas. Qual estrada? Marcos perguntou no rádio. Estrada da Cachoeira. Trecho depois do quilômetro 10. A voz disse. Marcos conhecia o lugar. Estrada estreita. Pouca circulação. Floresta dos dois lados. Vamos só dar uma olhada, Marcos disse para o colega. Disseram sem gravidade, o colega disse. Eu sei, mas estamos perto, Marcos disse. Diminuiu a velocidade. Procurou a entrada da estrada secundária. Thor ficou mais alerta. Começou a farejar o ar. Tudo bem, parceiro? Marcos perguntou. O cão latiu uma vez. Curto. Seco. Marcos sentiu algo no estômago. Um pressentimento. Thor raramente latia sem motivo. Virou o volante. Entrou na estrada de terra. A viatura sacudiu nas irregularidades do caminho. Marcos, isso é contra protocolo, o colega disse. Só vamos olhar. 5 minutos, Marcos disse. A floresta se fechou ao redor. A chuva começava a cair de novo. Os limpadores entraram em ação. Thor se levantou completamente. Apoiou as patas dianteiras no banco. Olhava fixo para a frente. Algo não estava certo. Zé balançava a chave na frente de Ana. Sorria largo. Devolve isso, Ana disse. A voz saiu trêmula. Calma, moça, vou devolver. Só depois de arrumar o carro, Zé disse. Eu não pedi para você mexer, Ana disse. Mas a gente está ajudando, Rogério disse. Ou prefere ficar a noite toda aqui? Sofia chorava mais alto agora. Ana destrancou a porta. Saiu do carro. Ficou de frente para Zé. Me dá a chave, Ana disse. Que grosseria. A gente aqui tentando ajudar, Pinga disse. Não pedi ajuda de vocês. Devolve a chave, Ana disse. Zé olhou para Rogério. O mais velho acenou com a cabeça. Zé guardou a chave no bolso.
Acho que você precisa aprender educação, Zé disse. Ana sentiu o sangue gelar. Deu um passo à frente. Estendeu a mão. Chave, agora, Ana disse. Ou o quê? Vai fazer o quê? Zé perguntou. Os 3 homens riram. Ana olhou ao redor. A estrada continuava vazia. Ninguém vinha. Ninguém ia ajudar. Mãe! Sofia gritou de dentro do carro. Ana se virou. A menina tinha o rosto colado na janela. Lágrimas escorriam. Bonitinha sua filha, Pinga disse. Que idade ela tem? Cala a boca, Ana disse. Olha só, tem fogo na moça, Rogério disse. Ele se aproximou mais. Ana recuou. Esbarrou na porta do carro. Sabe, a gente pode ser bem prestativo, ou pode ser bem desagradável, Rogério disse. Vocês não vão encostar em mim, nem na minha filha, Ana disse. Quem falou em encostar? A gente só quer ajudar, Rogério disse. Mas seus olhos diziam outra coisa. Ana sentiu o desespero crescer. Não tinha como lutar. Não tinha como fugir. O carro estava quebrado. O celular sem sinal. Por favor, só devolvam a chave. A gente vai embora, Ana disse. Agora ficou educada, Zé disse. Mas ainda não respondeu a pergunta do Pinga. Quantos anos a menina tem? Rogério disse. Ana não respondeu. Apenas abriu a porta do carro. Entrou, tentou fechar. Mas Rogério segurou. Não seja assim. A gente só quer conversar, Rogério disse. Solta a porta, Ana disse. Ou o quê? Rogério repetiu a pergunta de Zé. Ana puxou a porta com força. Rogério empurrou de volta. A porta bateu na perna de Ana. Ela gritou de dor. Sofia berrou dentro do carro. Olha só o que você fez. Machucou a perna, Rogério disse. Fingiu preocupação. Vocês são uns... Ana começou. Cuidado com o que vai dizer. Pode piorar, Rogério disse. Ele fez sinal para os outros. Zé e Pinga se aproximaram. Cercaram o carro. Ana trancou a porta de novo, mas sabia que não adiantaria. Talvez vocês precisem de uma lição, Rogério disse, sobre como tratar gente que oferece ajuda. Ana abraçou Sofia por cima do banco. A menina tremia inteira. Soluçava sem parar. Desculpa, amor. Desculpa, Ana sussurrou. Rogério bateu no vidro. Depois bateu mais forte. E mais forte ainda. A floresta engolia os gritos. E ninguém vinha. Rogério abriu a porta traseira de repente. Sofia gritou e se jogou para o outro lado. Calma, pequena. Só queremos conversar, Rogério disse. Sai do carro, Ana berrou. Ela se virou e puxou Sofia. Abriu a porta do outro lado. As duas saíram correndo. Pisaram na lama. Ana escorregou, caiu de joelhos. Sofia tropeçou e caiu ao lado dela. Olha só, caíram, Pinga disse. Riu alto. Os 3 homens caminharam ao redor delas. Ana tentou se levantar. Escorregou de novo. A lama grudava nas mãos. Mãe, me ajuda, Sofia chorou. Estou aqui, amor. Estou aqui, Ana disse. Conseguiu ficar de joelhos. Puxou Sofia para perto. Abraçou a filha. A chuva molhava as duas. A lama cobria as roupas. Não tá tão valente agora, né? Zé disse. Por favor, deixem a gente ir, Ana disse. Ir para onde? O carro não liga. E vocês não conhecem ninguém aqui, Rogério disse. Ele se abaixou. Ficou na altura de Ana. O bafo de álcool atingiu seu rosto. Talvez a gente possa chegar a um acordo, Rogério disse. Que acordo? Ana perguntou. Depende do que você está disposta a fazer, Rogério disse. Ana sentiu náusea. Apertou Sofia contra o peito. A menina tremia tanto que parecia convulsionar. Nada. Não vou fazer nada, Ana disse. Então vai ficar aqui, na chuva, na lama, a noite inteira, Rogério disse. Ele se levantou. Pinga deu um passo à frente. Fingiu chutar Ana. Parou antes de atingi-la. Ela se encolheu. Cobriu Sofia com o próprio corpo. Covarde, Ana disse. O quê? Pinga perguntou. Vocês são covardes. Só sabem atacar mulher e criança, Ana disse. Pinga parou de sorrir. Olhou para Rogério.
Acho que ela precisa aprender mesmo, Pinga disse. Ana fechou os olhos. Rezou em silêncio. Pediu proteção. Pediu um milagre. Pediu qualquer coisa. Sofia choramingava baixinho. Seu corpo todo tremia. Ana sentia o coração da filha acelerado contra seu peito. Olha só, tão bonitinhas assim, Zé disse. Dá até dó, Pinga disse. Mas ria enquanto falava. Rogério deu um passo mais perto. Ana se preparou para o pior. Apertou Sofia com mais força. Então ouviu um som. Distante. Um motor. Ficando mais alto. Ana abriu os olhos. Olhou para a curva da estrada. Uma luz cortou a neblina. Faróis, aproximando-se rápido. Tem alguém vindo, Zé disse. Os 3 homens se viraram. A luz ficava mais forte, mais perto. Uma viatura policial apareceu na curva. Freou bruscamente. Parou a poucos metros. A porta se abriu. Um policial saiu. Alto, ombros largos, expressão séria. E ao lado dele, um pastor alemão. 30 minutos antes, Thor tinha latido pela primeira vez. Marcos olhou para trás. O que foi, garoto? Marcos perguntou. O cão latiu de novo, mais insistente. Olhava fixo para a janela, para a direção da estrada secundária. Ele está estranho, o colega disse. Ele sente algo, Marcos disse. O rádio chiou mais uma vez. A mesma mensagem de antes sobre a estrada secundária. Viatura 32, confirmam rota principal? A voz perguntou. Marcos olhou para Thor. O cão rosnava baixo, as orelhas erguidas, todo o corpo em alerta. Negativo, seguindo para a estrada da cachoeira. Checagem de rotina, Marcos disse. Copiado. Mantenham contato. O rádio respondeu. O colega suspirou, mas não discutiu. Conhecia Marcos havia anos. Sabia quando ele tinha pressentimentos. E Thor nunca errava. A viatura entrou na estrada de terra. A chuva ficava mais forte. Os limpadores mal davam conta. Se for alarme falso, você paga o jantar, o colega disse. Fechado, Marcos disse. Mas não achava que era falso. Thor agora gemia. Arranhava o banco. Queria sair. Calma, parceiro. Já chegamos, Marcos disse. A estrada se estreitou. Buracos por todo lado. A viatura sacudia. Thor se equilibrava no banco. Marcos acendeu a sirene. Não ligou o som. Só as luzes. Vermelho e azul cortando a neblina. Vê algo? O colega perguntou. Ainda não, Marcos disse. Subiram uma elevação. Do alto, Marcos viu. Um carro parado no acostamento. Uma caminhonete atrás. Figuras ao redor. Tem gente ali, o colega disse. Marcos acelerou. A viatura voou sobre um buraco. Thor latiu alto. Queria descer. Queria correr. Já vai, garoto, já vai, Marcos disse. Quando chegaram mais perto, Marcos viu a cena completa. 3 homens em volta de 2 figuras ajoelhadas na lama. Uma mulher, uma criança. Droga, o colega disse. Marcos freou bruscamente. A viatura derrapou na lama. Parou a metros do grupo. Ele abriu a porta. Saiu rápido. A mão foi instintivamente para a arma. Polícia, afastem-se! Marcos gritou. Os 3 homens se viraram. Surpresos, confusos. Um deles deu um passo para trás. Marcos abriu a porta de Thor. O cão saltou. Ficou ao lado do tutor. Rosnava para os homens. A mulher na lama levantou a cabeça. Olhos arregalados. Rosto coberto de lágrimas e sujeira. Abraçava uma menina pequena. Marcos sentiu algo familiar. Uma cena que já tinha visto antes. Em pesadelos, em memórias. Mas dessa vez estava ali. Dessa vez tinha chegado a tempo. Disse para afastar! Marcos gritou mais alto. Thor latiu. Forte. Ameaçador. Os homens recuaram. Marcos caminhou em direção à mulher e à criança. O colega saía da viatura. Já falava no rádio, pedindo reforço. Está machucada? Marcos perguntou para a mulher. Ela balançou a cabeça. Não conseguia falar. Apenas abraçava a filha e chorava. Thor se posicionou entre elas e os homens. Não tirava os olhos deles. Marcos olhou para o homem mais velho. Reconheceu o tipo. Bêbado.
violento, covarde. Documentos, todos. Agora, Marcos disse. A gente só estava ajudando, o homem disse. Eu disse documentos, Marcos repetiu. A mão dele estava firme na arma, os olhos fixos. Thor rosnava ao lado, e pela primeira vez em 3 anos, Marcos tinha chegado a tempo. Ana não conseguia parar de tremer. A lama cobria seus joelhos. Sofia chorava, agarrada ao seu pescoço. Está tudo bem agora. Estão seguras, Marcos disse. Mas Ana não acreditava. Nada estava bem. Nada estava seguro. Aqueles homens tinham chegado perto demais. Tinham falado coisas demais. Tinham tocado no carro. Tinham cercado as duas. Consegue se levantar? Marcos perguntou. Ana tentou. As pernas não obedeciam. Escorregou de novo. Marcos estendeu a mão. Ana olhou para ela. Hesitou. Depois aceitou. Ele a puxou para cima. Firme. Seguro. Ana ficou de pé. Sofia ainda pendurada nela. Minha filha, Ana disse. A voz saiu rouca. Ela está bem? Machucada? Marcos perguntou. Não sei, acho que não, Ana disse. O colega de Marcos já tinha os 3 homens encostados na caminhonete. Revistava os bolsos. Tirava documentos. Thor se aproximou devagar. Olhava para Ana e Sofia. Farejava o ar. Não tenha medo dele. É treinado, Marcos disse. Mas Ana não tinha medo. Olhava para o cão e sentia algo diferente. Gratidão. Alívio. Sofia levantou a cabeça. Olhou para Thor. Os olhos inchados de tanto chorar. O cão inclinou a cabeça. Deu um passo mais perto. Tocou o focinho na mão de Sofia. A menina soluçou. Depois estendeu a mão. Tocou a cabeça do cão. Thor ficou parado. Deixou. Ele salvou vocês, Ana disse. Não sabia se falava com Sofia ou com Marcos. A gente chegou a tempo, Marcos disse. Ana olhou para ele, viu algo no rosto dele. Não era só profissionalismo, era pessoal, como se ele também precisasse daquele momento. Obrigada, Ana disse. Não precisa agradecer, é meu trabalho, Marcos disse. Mas os olhos dele diziam que era mais que isso. Rogério Campos, o colega gritou. Procurado por agressão, mandado em aberto. Marcos assentiu. Olhou para Rogério. O homem tinha a cabeça baixa agora. Não ria mais. Não ameaçava mais. Vocês vão prestar depoimento, Marcos disse para Ana. Agora? Ana perguntou. Depois que elas se acalmarem e se aquentarem, o colega disse. Marcos tirou uma manta térmica da viatura. Envolveu Ana e Sofia. A menina ainda tremia, mas os soluços diminuíam. Thor se sentou ao lado das duas. Olhava para a floresta, para os homens, para tudo ao redor, vigiando. O carro não liga, Ana disse. A gente reboca. Não se preocupe com isso agora, Marcos disse. Ana assentiu. Sentou-se no banco traseiro da viatura. Sofia no colo. A manta ao redor das duas. Thor entrou e deitou aos pés delas. Sofia estendeu a mão. Tocou a cabeça dele de novo. Thor, Marcos disse. O nome dele é Thor. Sofia não respondeu. Mas seus dedos afundaram no pelo do cão. E pela primeira vez desde que tudo começara, ela parou de chorar. Marcos fechou a porta. Olhou para os 3 homens sendo algemados. Depois para a mulher e a criança protegidas na viatura. Tinha chegado a tempo. Dessa vez, tinha chegado a tempo. A chuva continuava caindo, mas não parecia mais tão fria. A viatura apareceu no alto da curva. Os faróis iluminaram a cena inteira. Marcos viu tudo em 1 segundo. 3 homens, 2 figuras na lama. Uma delas pequena demais. O coração dele disparou. As mãos apertaram o volante. Droga, ele disse. Freou bruscamente. A viatura derrapou. Parou a poucos metros do grupo. Marcos desligou o cinto. Abriu a porta. Saiu rápido. A chuva bateu no rosto dele. Não sentiu. Thor, comigo, Marcos disse. Abriu a porta traseira. O cão saltou. Ficou ao lado do tutor. Corpo rígido. Orelhas erguidas. Pronto. Polícia!
Mãos onde eu possa ver! Marcos gritou. Os 3 homens se viraram. Um deles xingou baixo. Outro deu um passo para trás. Marcos caminhou firme. A mão na arma. Thor avançava ao lado. Rosnava baixo. Ameaçador. Afastem-se delas, agora, Marcos disse. A mulher na lama levantou a cabeça. Rosto coberto de sujeira. Olhos desesperados. Ela abraçava uma criança. A menina chorava. Marcos sentiu algo apertar no peito. Conhecia aquela cena. Tinha visto antes, em outro lugar, outro tempo, tarde demais. Mas agora estava ali. Agora tinha chegado a tempo. Disse para afastar! Marcos gritou mais alto. Thor latiu. Forte. Os homens recuaram. O mais velho levantou as mãos. Calma, oficial. A gente só estava ajudando. O homem disse. Ajudando? Marcos perguntou. A voz saiu cortante. Olhou para a mulher e a criança, cobertas de lama, tremendo, aterrorizadas. Não parece ajuda, Marcos disse. O colega saía da viatura. Já falava no rádio. Marcos ouviu a voz dele pedindo reforço, informando a situação. Thor, vigia, Marcos disse. O cão se posicionou entre a mulher e os homens. Não tirava os olhos deles. Rosnava cada vez que um deles se mexia. Marcos se aproximou da mulher. Abaixou-se. Ficou na altura dela. Está machucada? Marcos perguntou. A voz mais suave agora. Ela balançou a cabeça. Não conseguia falar. Os lábios tremiam. As lágrimas misturavam com a chuva. E sua filha? Marcos perguntou. Só assustada, a mulher conseguiu dizer. Marcos olhou para a menina. Ela tinha o rosto escondido no pescoço da mãe. Soluçava sem parar. Está tudo bem agora. Vocês estão seguras, Marcos disse. Mas sabia que não era verdade. Não ainda. As duas carregariam aquilo por muito tempo. Marcos, esse aqui tem mandado, o colega gritou. Marcos se levantou. Olhou para o homem mais velho. Reconheceu o tipo. Valentão de cidade pequena. Acostumado a fazer o que queria. A quem queria. Rogério Campos? Marcos perguntou. Sim, o homem disse. Mandado de prisão em aberto. Agressão, o colega disse. Marcos assentiu. Caminhou até Rogério. Ficou bem perto. Olhou nos olhos dele. Hoje seu dia de sorte acabou, Marcos disse. Rogério desviou o olhar. Não respondeu. A valentia tinha ido embora. Algema os 3, Marcos disse para o colega. Voltou para a mulher. Ela tentava se levantar. Escorregava na lama. Marcos estendeu a mão. Ela hesitou. Depois aceitou. Ele a puxou para cima. Firme. Ela ficou de pé. A menina ainda agarrada nela. Thor se aproximou. Farejou a mulher e a criança. Depois tocou o focinho na mão da menina. A criança levantou a cabeça. Olhou para o cão. Thor inclinou a cabeça para o lado. Ele não vai machucar, Marcos disse. A menina estendeu a mão. Tocou o pelo molhado de Thor. O cão ficou parado. Deixou. E naquele momento, Marcos soube. Tinha chegado a tempo. Tinha salvado alguém. Finalmente tinha salvado alguém. Thor se posicionou entre Ana e o homem mais próximo. O pelo do pescoço estava arrepiado. Os dentes apareciam. Ele rosnava sem parar. Tira esse cachorro de mim, Pinga disse. Fica parado e ele não faz nada, Marcos disse. Mas Thor deu um passo à frente. Pinga recuou. Tropeçou na própria bota. Quase caiu. Eu disse para ficar parado, Marcos repetiu. Ana observava tudo. Não conseguia parar de tremer. Sofia estava grudada nela. A menina tinha parado de chorar, mas o corpo ainda tremia. Mãos na cabeça, todos, Marcos disse. Rogério obedeceu devagar. Zé e Pinga fizeram o mesmo. O colega de Marcos se aproximou com as algemas. Vocês não podem fazer isso. A gente não fez nada, Rogério disse. Não fez nada? Marcos perguntou. Olha para elas. Rogério olhou. Ana e Sofia cobertas de lama, tremendo na chuva, aterrorizadas. A gente só ofereceu ajuda, Rogério insistiu. Ofereceu? A voz de Ana saiu fraca, mas firme.
Vocês roubaram minha chave. Cercaram a gente. Ameaçaram minha filha. Mentira, Zé disse. Cala a boca, Marcos disse. A voz cortante. O colega algemou Rogério primeiro. Depois Zé. Pinga tentou se afastar. Eu vou embora. Não fiz nada, Pinga disse. Deu um passo para trás, depois outro. Thor latiu. Mas Pinga correu, desviou da viatura, foi em direção à mata. Thor, vai! Marcos disse. O cão disparou. Ana mal viu o movimento. Thor era rápido, muito rápido. Pinga corria pela lateral da estrada. Pulou uma cerca baixa. Entrou na mata. Thor foi atrás. Os latidos ecoavam. Ficavam mais distantes, depois mais próximos de novo. Ele vai pegar? Sofia perguntou. A primeira coisa que ela dizia desde que a viatura chegara. Vai, Marcos disse. Thor não perde ninguém. Ana abraçou a filha. Sentia o coração ainda acelerado. Mas algo tinha mudado. Não era só medo agora. Era alívio também. Seu cão, ele é treinado? Ana perguntou. 5 anos de trabalho. Melhor parceiro que já tive, Marcos disse. Ele salvou a gente, Ana disse. A gente salvou. Eu e ele, Marcos disse. Mas Ana sabia. Tinha visto o cão se colocar na frente. Tinha visto a coragem dele, a lealdade. Os latidos pararam. Tudo ficou em silêncio. Só a chuva fazendo barulho. Marcos! Uma voz gritou de longe. Era o colega. Tinha seguido na direção da mata. Agora voltava. E Thor vinha ao lado dele. E na frente dos dois, Pinga. As mãos na cabeça, a calça rasgada, o rosto arranhado. Peguei! O colega disse. Sorriu. Thor voltou direto para Marcos. Sentou aos pés dele. A língua de fora. Respiração ofegante. Mas nenhum ferimento. Bom garoto, Marcos disse. Passou a mão na cabeça do cão. Ana olhou para Thor. Para Marcos. Para os 3 homens agora algemados. E pela primeira vez naquela tarde, sentiu que estava realmente segura. Podem levar eles, Marcos disse para o colega. Eu fico com as vítimas. O colega assentiu. Empurrou os 3 homens para a viatura. Eles entraram no banco de trás, calados, cabisbaixos. Marcos se virou para Ana. Precisamos ir para a delegacia. Você vai prestar depoimento, Marcos disse. Agora? Ana perguntou. Sim, enquanto tudo está fresco, Marcos disse. Ana olhou para Sofia. A menina tinha os olhos vermelhos. O rosto sujo parecia exausta. Ela está cansada, Ana disse. Eu sei, mas é importante, Marcos disse. Depois acrescentou mais suave. Vou estar lá. E Thor também. Sofia levantou a cabeça. Olhou para o cão. Thor a encarou de volta. Inclinou a cabeça. Tudo bem, Ana disse. A gente vai. Thor corria pela mata. As patas afundavam na lama. Galhos batiam no corpo dele. Não diminuía. Marcos observava da estrada. Perdia o cão de vista às vezes. Depois via de novo. Um vulto marrom entre as árvores. Ele vai longe? O colega perguntou. O necessário, Marcos disse. Pinga corria desesperado. Pulava raízes. Desviava de troncos. Olhava para trás a cada 3 passos. Thor estava sempre ali. Sempre perto. Sai de perto! Pinga gritou. Thor latiu em resposta. Ganhou velocidade. Estava a metros agora. Pinga virou à direita. Tentou subir um barranco. Escorregou. Caiu. Levantou rápido. Tentou de novo. Thor chegou na base. Não subiu. Apenas se posicionou. Bloqueou a saída. Latia sem parar. Vai embora! Pinga gritou. Pegou um galho do chão. Ameaçou jogar. Thor rosnava. Mostrava os dentes. Não recuava. Pinga jogou o galho. Thor desviou fácil. Avançou 2 passos. Pinga subiu mais o barranco. A terra solta cedeu. Ele escorregou de novo. Quase caiu em cima do cão. Thor latiu mais alto. Mais agressivo. Pinga congelou. Percebeu que não tinha saída. Tá bom, eu paro, Pinga disse. Levantou as mãos. Thor parou de latir, mas continuou rosnando, os olhos fixos no homem. Marcos chegou correndo, subia a trilha, via Thor no fim do caminho
e Pinga encurralado. Bom garoto, Marcos disse, a voz ofegante. Thor olhou para o tutor. A cauda abanou uma vez, mas voltou a focar em Pinga. Desce, devagar, Marcos disse. Pinga desceu, as mãos ainda erguidas. Tropeçou de novo. Marcos o segurou pelo braço, empurrou contra uma árvore. Algema, Marcos pediu. O colega chegou atrás. Passou as algemas. Marcos prendeu os pulsos de Pinga. Eu não fiz nada, Pinga disse. Fugir de autoridade, resistência à prisão, ameaça a menores, Marcos listou. Eu só... Pinga começou. Cala a boca, Marcos disse. Empurrou o homem na direção da estrada. Thor seguia ao lado. Olhava para Pinga a cada passo, certificando-se que ele não tentaria nada. Quando chegaram à estrada, Ana e Sofia ainda estavam lá. Abraçadas, observando tudo. Sofia viu Thor. Os olhos dela se arregalaram. Ela soltou a mãe. Deu um passo à frente. Foi ele? Sofia perguntou. Foi, Marcos disse. Ele pegou o homem ruim? Sofia perguntou. Pegou, Marcos confirmou. Sofia olhou para Thor. O cão se aproximou. Parou na frente dela. Sentou. A língua de fora. Parecia sorrir. A menina estendeu a mão. Tocou a cabeça dele. Thor fechou os olhos. Aceitou o carinho. Obrigada, Sofia disse. A voz era um sussurro. Ana sentiu as lágrimas voltarem. Mas não eram de medo agora. Era outra coisa. Gratidão, alívio, algo que não sentia há muito tempo. Marcos colocou Pinga na viatura, fechou a porta, voltou para Ana. Seu carro, a chave estava com eles? Marcos perguntou. Estava no bolso dele, Ana disse. Apontou para Zé. A gente pega e reboca o carro. Pode deixar, Marcos disse. Obrigada, Ana disse. Por tudo. Não precisa agradecer, Marcos disse. Mas algo no olhar dele mudou. Eu que agradeço. Ana não entendeu. Não perguntou. Haveria tempo depois. Thor se levantou. Sacudiu o corpo. Respingos de lama voaram. Sofia riu. Foi o primeiro som de alegria dela desde que tudo começara. E naquele momento, vendo a filha rir, Ana soube. Eles tinham chegado a tempo, e nada seria como antes. O colega colocou os 3 homens no banco traseiro. Rogério reclamava. Zé ficava calado. Pinga tinha a calça rasgada e o rosto arranhado. Isso foi excesso. Vou processar, Pinga disse. Processa. Boa sorte, o colega disse. Fechou a porta. Marcos se agachou na frente de Ana e Sofia. Thor ficou ao lado dele. A chuva tinha diminuído. Virou uma garoa fina. Vocês estão feridas? Preciso saber, Marcos disse. Não, só assustadas, Ana disse. E você? Marcos olhou para Sofia. Machucou em algum lugar? Sofia balançou a cabeça. Não falava. Apenas olhava para Thor. Pode tocar nele, ele gosta, Marcos disse. Sofia estendeu a mão devagar. Thor se aproximou. Encostou o focinho na palma dela. A menina tocou a cabeça do cão. Depois o pescoço, depois as orelhas. Thor ficou parado. Deixou. Parecia entender que a criança precisava daquilo. Ele é macio, Sofia disse. É, e corajoso, Ana disse, a voz embargada. Marcos olhou para ela. Viu as lágrimas. Viu o tremor. Viu a mãe tentando se manter forte pela filha. Vocês vão precisar prestar depoimento. Na delegacia. Hoje ainda. Marcos disse. Tudo bem, Ana disse. Pode ser longo e difícil, Marcos avisou. Eu sei, Ana disse. Sofia agarrou o pescoço de Thor. Abraçou o cão. Thor não se mexeu. Aceitou o abraço. Baixou a cabeça. Encostou no ombro da menina. Ele está me abraçando? Sofia perguntou. Está, Marcos disse. Sorriu pela primeira vez. Ele sabe quando alguém precisa. Ana observava a cena. A filha abraçada no cão policial. O animal ficando parado. Protegendo. Confortando. Algo dentro dela se quebrou. Começou a chorar. Não conseguiu segurar. Desculpa, Ana disse. Limpou o rosto. Eu só... não esperava. Não esperava o quê? Marcos perguntou. Que alguém viesse.
Que alguém se importasse, Ana disse. Marcos ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Conhecia aquele sentimento, de achar que o mundo tinha virado as costas. A gente chegou, Marcos disse, e vai cuidar de vocês agora. Por quê? Ana perguntou. Por quê? Marcos repetiu confuso. Porque veio. Não tinha chamado. Não tinha nada. Vocês só apareceram, Ana disse. Marcos olhou para Thor, o cão ainda abraçado com Sofia. Ele sabia. Thor sabia que tinha algo errado, Marcos disse. Como? Ana perguntou. Não sei, ele sempre sabe, Marcos disse. O colega voltou. Trazia uma manta térmica. Cobriu Ana e Sofia com ela. Reforço já vem. E o guincho também, o colega disse. Obrigado, Ana disse. Precisam ir para o hospital? O colega perguntou. Não, estamos bem, Ana disse. Mas não estavam. Não ainda. Levariam tempo para estar bem de novo. Sofia soltou Thor. O cão se afastou. Sentou ao lado de Marcos. Olhava para mãe e filha, vigiando. Thor, Sofia disse. O cão virou a cabeça. Olhou para ela. Obrigada por me salvar, Sofia disse. Thor inclinou a cabeça, como se entendesse, como se soubesse exatamente o que ela estava dizendo. Marcos passou a mão no pescoço do cão. Sentiu o coração ainda acelerado, a respiração ainda ofegante. Thor tinha dado tudo, como sempre. Bom parceiro, Marcos disse baixo. O colega abriu a porta da viatura. Ana e Sofia entraram. Sentaram no banco. A manta ao redor. Thor entrou depois. Deitou aos pés delas. Sofia tocou a cabeça dele. Thor suspirou. Fechou os olhos. E pela primeira vez desde que o carro quebrou, Ana sentiu paz. Não era completa. Não era perfeita. Mas estava ali. A viatura começou a se mover. Deixou a estrada de terra. Seguiu para a delegacia. Mas Ana olhava pela janela. Via a floresta. Via o lugar onde quase tudo tinha dado errado. E via também onde tudo tinha mudado. A delegacia era pequena, paredes descascadas, cheiro de café velho. Poucas pessoas circulavam. Ana sentou em uma cadeira dura, Sofia ao lado. Thor deitado aos pés das duas. Marcos estava na sala ao lado. Falava com o delegado. Nome completo, a escrivã disse. Ana Martins Silva, Ana disse. Endereço, a escrivã continuou. Ana deu o endereço da casa nova. A casa para onde estavam indo quando tudo aconteceu. Profissão, a escrivã perguntou. Professora, mas estou sem trabalhar agora, Ana disse. A escrivã anotava tudo. Não olhava para Ana, só para o papel. Pode me contar o que aconteceu? Do início, a escrivã disse. Ana respirou fundo. Sofia apertou a mão dela. O carro quebrou, na estrada de terra. Ficamos paradas. Ana começou. A voz saía trêmula. Revivia tudo. A caminhonete, os 3 homens, os sorrisos deles. Eles ofereceram ajuda. No começo parecia normal, Ana disse. E depois? A escrivã perguntou. Depois mudou. Pegaram a chave do carro, cercaram a gente, fizeram ameaças, Ana disse. A voz falhou. Parou de conseguir falar. Sofia abraçou o braço dela. Thor levantou a cabeça. Tocou o focinho na perna de Ana. Precisa de um tempo? A escrivã perguntou. A voz mais suave agora. Não, vou continuar, Ana disse. Contou tudo. A queda na lama. Sofia chorando. Os homens rindo. A sensação de que ninguém viria. E aí a viatura chegou, Ana disse. O policial e o cão. Eles salvaram a gente. A escrivã parou de escrever. Olhou para Ana pela primeira vez. A senhora tem certeza que quer prosseguir? Esses homens têm influência aqui? A escrivã disse baixo. Influência? Ana perguntou. Conhecem gente, fazem pressão, a escrivã disse. Desviou o olhar. Ana sentiu o estômago apertar. Conhecia aquele tipo de conversa. O tipo que dizia, desista. O tipo que dizia, não vale a pena. Eles ameaçaram minha filha, Ana disse. A voz firme agora. Eu sei, mas...
A escrivã começou. Não tem mais. Eu vou seguir com isso, Ana disse. A porta se abriu. Marcos entrou. O delegado atrás dele. Era um homem mais velho, barriga grande, expressão cansada. Senhora Martins, o delegado disse. Posso falar com a senhora? Ana se levantou. Deixou Sofia com Thor. Seguiu o delegado para outra sala. A sala era menor ainda. Uma mesa, 2 cadeiras, nada mais. Sente, o delegado disse. Ana sentou. Marcos ficou de pé, encostado na parede. A senhora entende a gravidade da acusação? O delegado perguntou. Entendo, Ana disse. Rogério Campos é conhecido aqui. Tem família influente. Advogados bons, o delegado disse. E? Ana perguntou. E isso vai ser difícil. Para a senhora. Para sua filha, o delegado disse. Ana olhou para Marcos. Ele não falava, mas o maxilar estava apertado, os braços cruzados. O senhor está me pedindo para desistir? Ana perguntou. Estou dizendo que precisa pensar bem, o delegado disse. Eu já pensei, Ana disse. Vou em frente. O delegado suspirou. Encostou na cadeira. Olhou para Marcos. E você? O que acha? O delegado perguntou. Acho que ela tem razão. Eles cometeram crime. Precisam responder, Marcos disse. Você sempre foi idealista demais, o delegado disse. E você sempre foi covarde demais, Marcos respondeu. O delegado se levantou, o rosto vermelho. Abriu a boca, fechou. Respirou fundo. Tudo bem, vamos em frente. Mas não diga que não avisei, o delegado disse. Saiu batendo a porta. Ana ficou sozinha com Marcos. O silêncio era pesado. Obrigada, Ana disse. Pelo quê? Marcos perguntou. Por ficar do meu lado, Ana disse. Marcos olhou para ela. Viu a coragem. Viu o medo também. Viu uma mulher tentando proteger a filha, tentando fazer a coisa certa. Sempre, Marcos disse. E Ana acreditou nele. Ana voltou para a sala de espera. Sofia estava dormindo na cadeira. Thor ao lado, a cabeça dela apoiada no cão. Ela apagou, a escrivã disse. Coitadinha. Ana sentou devagar. Não queria acordar a filha. Sofia precisava descansar. Precisava esquecer, ao menos por um tempo. Marcos trouxe água. Ana bebeu. Não percebia que estava com sede até o copo encostar nos lábios. Como você está? Marcos perguntou. Não sei, Ana disse. A resposta era honesta. Normal. Depois do que passou? Marcos disse. O delegado. Ele estava mesmo me pedindo para desistir? Ana perguntou. Estava, Marcos disse. Por quê? Eles cometeram crime, está claro, Ana disse. Cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Isso complica, Marcos disse. Ana ficou em silêncio. Olhava para Sofia dormindo, para o cão protegendo ela. Quando meu marido morreu, ninguém me ajudou, Ana disse de repente. Marcos não respondeu, apenas ouviu. Foi acidente de carro. Caminhão invadiu a pista. Batida frontal. Ele morreu na hora, Ana disse. A voz sem emoção, como se contasse história de outra pessoa. Sinto muito, Marcos disse. O motorista do caminhão estava bêbado. Tinha antecedentes, mas saiu em liberdade. Pagou fiança. Desapareceu, Ana disse. Não pegaram ele? Marcos perguntou. Não, e ninguém parecia se importar. Diziam que eu devia seguir em frente, que era vontade de Deus, que essas coisas acontecem, Ana disse. As lágrimas voltaram. Ana não tentou segurá-las. Foi por isso que você veio para cá? Marcos perguntou. Sim, precisava sair, recomeçar, longe de tudo, Ana disse. E hoje? Marcos começou. Não sabia como continuar. Hoje achei que estava tudo se repetindo, que ninguém ia chegar, que ia perder Sofia também, Ana disse. A voz quebrou. Ela cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Thor levantou a cabeça. Olhou para Ana. Se levantou devagar. Cuidado para não acordar Sofia. Caminhou até Ana. Encostou o focinho na perna dela. Ana olhou para baixo. Viu o cão. Os olhos castanhos fixos nela.
Ela estendeu a mão. Tocou a cabeça dele. Thor fechou os olhos. Deixou. Mas alguém chegou, Marcos disse. Chegamos a tempo. Ana assentiu. Não conseguia falar. Apenas acariciava Thor. Você vai seguir com a denúncia? Marcos perguntou. Ana olhou para Sofia, para a filha dormindo, inocente, assustada, traumatizada. Vou, Ana disse. Por ela, por mim, por todas que vierem depois. Marcos sorriu. Pequeno, mas genuíno. Então vamos fazer isso direito, Marcos disse. Você vai me ajudar? Ana perguntou. Vou, eu e Thor, até o fim, Marcos disse. Ana sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Pequena, frágil, mas estava ali. Thor voltou para perto de Sofia. Deitou ao lado dela. A menina se mexeu no sono. A mão buscou o pelo do cão. Segurou. Thor não se mexeu. Ele é especial, Ana disse. É, mais do que qualquer pessoa que já conheci, Marcos disse. Há quanto tempo trabalham juntos? Ana perguntou. 5 anos, desde que ele tinha 2, Marcos disse. E antes? Ana perguntou. Marcos ficou em silêncio, o olhar distante. Ana percebeu que tinha tocado em algo doloroso. Desculpa, não precisava responder, Ana disse. Não, tudo bem, Marcos disse. Respirou fundo. Antes dele houve um chamado. Uma mulher pedindo ajuda. Eu estava longe. Demorei demais. Ele parou. Não precisou continuar. Ana entendeu. Por isso você veio hoje, Ana disse. Mesmo sem chamado oficial. Sim, não podia deixar acontecer de novo, Marcos disse. Ana olhou para ele. Viu a culpa. Viu a dor. Viu um homem tentando consertar o passado. Você salvou a gente, Ana disse. Salvou minha filha, isso conta. Marcos assentiu. Não falou. Mas algo no rosto dele mudou. E pela primeira vez em anos, a culpa pesou um pouco menos. 3 dias depois, Ana acordou em sua casa nova. A luz entrava pela janela. O quarto era simples. Paredes brancas, poucas móveis, caixas ainda fechadas no canto. Sofia dormia ao lado. Tinha pesadelos desde aquela noite. Acordava chorando, gritando. Ana a trazia para sua cama. Ficavam abraçadas até o amanhecer. Ana se levantou devagar. Foi até a cozinha, fez café, olhou pela janela para o quintal. Grama alta, cerca velha. Mas era deles. Era recomeço. Mãe, Sofia chamou. Aqui, amor, Ana disse. Sofia apareceu. Olhos inchados, cabelo bagunçado. Segurava o urso de pelúcia. Sonhei com aqueles homens, Sofia disse. Ana se agachou. Abraçou a filha. Sentiu o corpo pequeno tremer. Foi só sonho. Eles não podem mais machucar você, Ana disse. Tem certeza? Sofia perguntou. Tenho. Eles estão presos, Ana disse. Mas não tinha certeza de nada. Não sabia se continuariam presos. Não sabia se voltariam. O delegado tinha deixado isso claro. Vamos tomar café? Ana perguntou. Tentou soar alegre. Sofia assentiu. Sentaram à mesa. Comeram em silêncio. Ana olhava para a filha. Via a tristeza. Via o medo. Posso fazer uma pergunta? Sofia disse de repente. Sempre, Ana disse. A gente vai ver Thor de novo? Sofia perguntou. Ana não esperava aquilo. Pensou na resposta. Não sei, amor. Ele trabalha. Tem coisas importantes para fazer, Ana disse. Mas eu queria agradecer direito. Ele me salvou, Sofia disse. Ana sentiu o coração apertar. A filha tinha razão. Thor tinha salvado as duas. Merecia mais que um obrigado rápido na delegacia. Vou ver o que posso fazer, Ana disse. Sofia sorriu. Primeira vez em 3 dias. Pequeno. Mas estava ali. A manhã passou devagar. Ana desempacotou caixas. Organizou a casa. Sofia ajudava. Mas ficava quieta. Olhava para a janela com frequência. Como se esperasse os homens voltarem. Ninguém vai entrar aqui, Ana disse. Trancamos tudo. E se eles arrombarem? Sofia perguntou. Não vão, Ana disse. Mas a própria voz não soava convincente. À tarde, um carro parou na frente. Ana olhou pela janela.
coração acelerado, mãos suando. Era uma viatura. Mãe, olha, Sofia disse. Correu para a janela. Marcos saiu. Thor ao lado. O cão olhava ao redor, atento, vigilante. Sofia abriu a porta antes de Ana poder impedir. Correu para fora. Thor! Sofia gritou. O cão virou a cabeça. Viu a menina. A cauda abanou. Sofia correu até ele. Abraçou o pescoço. Thor ficou parado. Aceitou o abraço. Ana saiu devagar. Marcos estava no portão. Sorria. Espero que não seja inconveniente, Marcos disse. Não, de jeito nenhum, Ana disse. Precisava revisar uns detalhes do depoimento. E Sofia tinha falado de Thor. Achei que seria bom ela ver que ele está bem, Marcos disse. Ana sabia que era desculpa. Marcos não precisava vir pessoalmente. Podia ter ligado. Mas tinha vindo. E tinha trazido Thor. Obrigada, Ana disse. Sofia brincava com Thor no quintal. O cão deixava. Parecia entender que a criança precisava daquilo. Como ela está? Marcos perguntou. Pesadelos, medo, mas vai melhorar, Ana disse. E você? Marcos perguntou. Mesma coisa, Ana admitiu. Entraram na casa. Ana fez café. Marcos sentou à mesa. Thor ficou na porta. Olhava Sofia brincar. Os três foram indiciados. Rogério vai preso. Os outros vão responder em liberdade, Marcos disse. E o processo? Ana perguntou. Vai demorar, mas temos provas. Temos seu depoimento. Vai dar certo, Marcos disse. Ana não tinha tanta certeza, mas queria acreditar. Marcos, posso perguntar uma coisa? Ana disse. Claro, Marcos disse. Por que você voltou? Hoje, aqui? Ana disse. Marcos olhou pela janela. Via Sofia abraçada em Thor. Via o sorriso dela. Primeiro sorriso desde aquele dia. Porque vocês precisam saber que não estão sozinhas, Marcos disse. Ana sentiu as lágrimas voltarem. Mas eram diferentes agora. Não eram de medo. Eram de gratidão. E pela primeira vez desde que o marido morrera, Ana não se sentiu completamente sozinha. Sofia deitou na grama. Thor deitou ao lado. A menina apoiou a cabeça no cão. Thor não se mexeu. Apenas respirava. Calmo. Presente. Ele gosta de você, Marcos disse. Como sabe? Ana perguntou. Estavam na varanda, observando. Ele não fica quieto assim com qualquer um, só com quem confia, Marcos disse. E ele confia nela? Ana perguntou. Confia. E ela nele, Marcos disse. Ana tomou um gole de café. O sol estava morno, a brisa suave. Podia ser um dia normal, se não fosse tudo o que tinha acontecido. Posso te contar uma coisa? Ana disse. Claro, Marcos disse. Aquela noite, quando estava na lama, abraçada com Sofia, achei que era o fim, Ana disse. Marcos ouviu em silêncio. E sabe o que eu pensei? Ana continuou. Pensei que Deus tinha me abandonado, de novo. De novo? Marcos perguntou. Quando perdi meu marido. Orei tanto, pedi ajuda, pedi força. Não veio, Ana disse. E agora? Marcos perguntou. Agora não sei. Vocês apareceram do nada. Salvaram a gente. Thor se colocou na frente. Você enfrentou aqueles homens, Ana disse. Virou para olhar Marcos. Foi Deus? Foi coincidência? Não sei, Marcos admitiu. Mas sei que estou feliz de ter chegado. Ana sorriu. Pequeno, mas genuíno. Sofia se levantou. Correu até a varanda. Thor atrás. A menina tinha grama grudada na roupa. Rosto sujo. Mas sorria. Mãe, Thor é o melhor cachorro do mundo, Sofia disse. É mesmo? Ana perguntou. É, ele é forte e bravo, mas também é gentil, Sofia disse. Como você, Marcos disse. Olhou para Ana. Ana não soube o que responder. Desviou o olhar. Sentiu o rosto esquentar. Thor subiu na varanda. Sentou aos pés de Sofia. A menina se sentou ao lado. Apoiou no cão. Vocês podem vir mais vezes? Sofia perguntou. Marcos olhou para Ana, esperando resposta dela. Ana olhou para a filha. Via o sorriso. Via a paz que não existia há dias.
Podem, Ana disse. Se não for incomodar. Nunca incomoda, Marcos disse. O sol começava a descer. A luz ficava dourada. Marcos olhou o relógio. Precisamos ir. Ainda tenho plantão, Marcos disse. Sofia fez cara triste. Abraçou Thor. O cão deixou. Como sempre. Posso vir amanhã? Marcos perguntou. Olhava para Ana. Pode, Ana disse. O coração bateu mais rápido. Marcos se levantou. Thor também. Sofia os acompanhou até o portão. Ana atrás. Thor, cuida do Marcos, Sofia disse. O cão latiu uma vez, como se respondesse. Ele sempre cuida, Marcos disse. Passou a mão no pescoço do cão. Entraram na viatura. Thor no banco de trás. Marcos na frente. Ele acenou. Ana e Sofia acenaram de volta. A viatura saiu. Sumiu na curva. Sofia segurou a mão da mãe. Gostei dele, Sofia disse. Dele quem? Ana perguntou, mas sabia a resposta. Dos dois, Sofia disse. Sorriu. Ana olhou para o horizonte. A estrada vazia. A floresta ao redor. O mesmo lugar onde tudo quase tinha dado errado, mas também onde tudo tinha começado a mudar. Eu também, Ana disse baixo. Entraram na casa. Fecharam a porta. Pela primeira vez desde que chegaram, a casa parecia um lar. Pequeno, simples, mas seguro. E na varanda, no lugar onde Thor tinha deitado, Sofia encontrou um pelo marrom. Segurou como se fosse tesouro. Vou guardar, Sofia disse. Para lembrar. Ana abraçou a filha. Sentiu o coração cheio. De gratidão. De esperança. De algo que não conseguia nomear ainda. Mas estava ali. Crescendo. Curando o que estava quebrado. E isso, por enquanto, era suficiente. 5 dias depois, Ana entrou no mercadinho local. Sofia segurava sua mão. A loja era pequena. Prateleiras velhas. Cheiro de madeira e tempero. O dono olhou para ela. Não sorriu. Voltou a organizar as latas na prateleira. Bom dia, Ana disse. Ele murmurou algo. Não olhou para ela de novo. Ana pegou pão, leite, algumas frutas. Sentia olhares nas costas. Virou-se. 2 mulheres conversavam no fundo. Olhavam para ela. Sussurravam. Mãe, por que elas estão olhando? Sofia perguntou baixo. Não estão, amor. Vamos pagar, Ana disse. Mas sabia que estavam. Sabia exatamente por quê. O dono passou as compras. Não falava. O silêncio era pesado. Quanto? Ana perguntou. 32, ele disse. A voz seca. Ana pagou. Pegou as sacolas, virou para sair. Senhora, o dono chamou. Ana parou. Olhou para trás. Seria melhor fazer as compras na cidade, mais longe daqui, ele disse. Por quê? Ana perguntou. Mas conhecia a resposta. Só um conselho, ele disse. Desviou o olhar. Ana saiu. Sofia corria ao lado. O carro estava estacionado na frente. Um carro velho passou devagar. Os ocupantes olhavam. Um deles apontou. Mãe, estou com medo, Sofia disse. Não precisa ter medo. Entra no carro, Ana disse. Colocou as compras no banco de trás. Sofia entrou. Ana trancou as portas imediatamente. Dirigiu para casa. Olhava pelo retrovisor a cada poucos segundos. Ninguém seguia. Mas a sensação de estar sendo vigiada não passava. Chegaram em casa. Ana estacionou. Olhou ao redor antes de sair. Tudo parecia normal. Mas algo estava diferente. O portão estava entreaberto. Eu tranquei isso, Ana disse. Tem certeza? Sofia perguntou. Absoluta, Ana disse. Saiu do carro devagar. Deixou Sofia dentro. Trancou. Aproximou-se do portão. Havia marcas de pneu na lama. Recentes. Não eram do seu carro. Mãe, o que foi? Sofia gritou da janela. Nada. Fica aí, Ana disse. Abriu o portão completamente. Olhou para a casa. A porta da frente estava fechada. As janelas também. Tudo no lugar. Mas o coração batia acelerado. Algo estava errado. Caminhou até a varanda. A porta estava trancada. Abriu com a chave. Entrou devagar. A sala estava igual. Cozinha também. Quartos intactos. Nada mexido.
Mas na mesa da cozinha havia algo que não estava lá antes. Uma foto. Rasgada ao meio. Era de Ana e Sofia. Do primeiro dia na casa nova. Alguém tinha entrado. Tinha deixado aquilo. Ana sentiu o sangue gelar. Pegou a foto com mãos trêmulas. Havia uma mensagem escrita atrás. Cuidado com o que faz. Saiu correndo, trancou a porta, correu até o carro, entrou, trancou tudo. O que foi, mãe? Sofia perguntou. Estava assustada. Nada, amor. Vamos sair um pouco, Ana disse. Para onde? Sofia perguntou. Ana não sabia. Só sabia que não podia ficar ali. Não naquele momento. Não se sentindo assim. Ligou o carro, saiu rápido. A estrada estava vazia, o céu estava escurecendo. E pela primeira vez desde o resgate, Ana sentiu que o perigo não tinha passado. Ana dirigiu até achar sinal de celular. Parou no acostamento. Mãos tremendo. Discou o número que Marcos tinha dado. Chamou 3 vezes. Ninguém atendeu. Droga, Ana disse. Sofia estava quieta no banco de trás. Abraçava o urso, olhava pela janela. Ana discou de novo. Dessa vez atenderam. Marcos, a voz disse. Sou eu, Ana, ela disse. A voz saiu trêmula. Ana, o que houve? Marcos perguntou. Ficou alerta. Alguém entrou na minha casa. Deixou uma foto, uma ameaça, Ana disse. Você está em casa agora? Marcos perguntou. Não, saí. Estou na estrada, Ana disse. Onde exatamente? Marcos perguntou. Ana olhou ao redor. Nenhuma placa. Nenhuma referência. Não sei, uns 15 minutos da casa, Ana disse. Ok, volte para a cidade, para o posto de gasolina na entrada. Me espera lá, Marcos disse. Você vem? Ana perguntou. Já estou indo. Fica calma. Vai ficar tudo bem, Marcos disse. Ana desligou. Dirigiu para a cidade. O posto estava vazio. Estacionou perto da loja. Luzes fluorescentes iluminavam o lugar. Sofia desceu do carro. Segurava a mão da mãe com força. Vamos ficar aqui? Sofia perguntou. Só até Marcos chegar, Ana disse. Entraram na loja, compraram água, sentaram nos bancos de plástico, esperaram. 20 minutos depois, uma viatura apareceu. Marcos saiu. Thor ao lado. Sofia correu, abraçou o cão. Thor deixou. Parecia entender. Me mostra a foto, Marcos disse. Ana entregou. Ele olhou. O maxilar apertou. Reconhece a letra? Marcos perguntou. Não, Ana disse. Preciso ver sua casa, verificar tudo, Marcos disse. Agora? Ana perguntou. Sim, eles não vão voltar essa noite. Não depois de deixar isso. Querem que você... Fique com medo. Não querem confronto, Marcos disse. Ana não tinha tanta certeza, mas seguiu a viatura até em casa. Chegaram juntos. Marcos entrou primeiro. Thor ao lado. O cão farejava tudo. Cada cômodo, cada canto. Nada aqui, Marcos disse. Mas vou checar fora. Saiu com Thor. Ana e Sofia ficaram na sala, abraçadas. 10 minutos depois, Marcos voltou. Encontrei marcas de pneu. 3 pessoas. Provavelmente vieram durante o dia, enquanto vocês estavam fora, Marcos disse. Como entraram? Ana perguntou. Porta dos fundos. Forçaram a fechadura. Amadora, mas funcionou, Marcos disse. O que eu faço? Ana perguntou. A voz quase um sussurro. Por enquanto não fica sozinha. Vou pedir patrulhamento e vou ver se consigo câmeras, Marcos disse. E se eles voltarem? Ana perguntou. Marcos olhou para ela. Viu o medo. Viu a exaustão. Viu uma mulher no limite. Não vão voltar. Não hoje, Marcos disse. E amanhã? Ana perguntou. Marcos não respondeu. Não tinha resposta. Thor se aproximou de Sofia. A menina se ajoelhou. Abraçou o cão. Começou a chorar. Não quero ficar aqui. Tenho medo, Sofia disse. Ana se ajoelhou também. Abraçou a filha. Eu sei, amor. Eu também, Ana disse. Marcos observava a cena. Sentia a impotência. Conhecia aquele sentimento, de não conseguir proteger quem precisava. Vocês podem ficar na casa da minha mãe, por alguns dias, até isso se acalmar, Marcos disse.
Ana olhou para ele, surpresa. Sério? Ana perguntou. Sério, ela mora perto da cidade, casa grande, tem espaço, Marcos disse. Não quero incomodar, Ana disse. Não incomoda, e vocês vão estar seguras, eu garanto, Marcos disse. Ana olhou para Sofia. A menina olhava para Thor. O cão lambia as lágrimas do rosto dela. Tudo bem, a gente vai, Ana disse. Marcos assentiu. Ajudou a pegar algumas roupas, algumas coisas básicas. Colocaram tudo no carro de Ana. Me segue, Marcos disse. A viatura saiu na frente. Ana atrás. Deixaram a casa. As luzes apagadas. A porta trancada. Mas Ana sabia. Aquilo não tinha acabado. Ainda não. E a noite parecia mais escura do que nunca. Marcos estava de plantão quando o celular tocou. Era madrugada. Meia hora depois da ligação de Ana. Preciso ir. Emergência. Marcos disse para o colega. Que emergência? O colega perguntou. A mulher do caso. Alguém invadiu a casa dela. Marcos disse. Você não está no caso mais. Passou para o delegado. O colega disse. Tanto faz. Vou lá. Marcos disse. Pegou Thor. Entrou na viatura. O cão estava alerta. Sentia a tensão. É a mulher da estrada, garoto. Lembra? Marcos disse. Thor latiu uma vez. Parecia lembrar. A estrada estava vazia. Escura. A chuva tinha voltado. Pingava fino no para-brisa. Marcos ligou o limpador. Pensava no que Ana tinha falado. Alguém tinha entrado. Tinha deixado ameaça. Isso não era coincidência. Rogério, Marcos disse em voz alta. Pegou o rádio, chamou a central. Confirma status do detento Rogério Campos. Marcos pediu. Aguarde, a voz respondeu. Marcos esperou. Thor olhava pela janela, inquieto. Detento Rogério Campos. Status. Liberado sob fiança. Há 3 dias, a voz disse. Droga. Marcos bateu no volante. Acelerou. A viatura voou pela estrada. Thor se equilibrava no banco. Tinha sido Rogério, ou alguém ligado a ele. Tinha que ser. Chegou no posto. Viu o carro de Ana. Ela estava dentro. Sofia ao lado. Abraçadas. Marcos estacionou. Saiu. Thor o seguiu. Ana desceu do carro. O rosto pálido. Os olhos vermelhos. Rogério foi solto, Marcos disse. Há 3 dias. Foi ele? Ana perguntou. Provavelmente. Ou mandou alguém, Marcos disse. O que eu faço? Ana perguntou. A voz desesperada. Vem comigo, agora. Não vão ficar sozinhas, Marcos disse. Seguiram para a casa dele. Era simples, pequena, mas bem cuidada. A mãe de Marcos estava acordada. Esperava na porta. Mãe, essa é Ana. E Sofia, Marcos disse. Entrem, entrem. Devem estar cansadas, a mãe disse. Era uma senhora baixinha, cabelos grisalhos, olhos gentis. Ana entrou. Sofia segurava Thor. Não soltava. O cachorro pode entrar? Sofia perguntou. Claro, querida. Ele mora aqui, a mãe disse. Sorriu. Preparou chá, serviu biscoitos. Sofia comeu devagar. Ainda tremia. Vocês vão ficar no quarto de hóspedes. É pequeno, mas confortável, a mãe disse. Obrigada. A senhora não precisava, Ana disse. Claro que precisava. Ninguém merece passar por isso, a mãe disse. Tocou a mão de Ana. Marcos ficou na sala. Thor ao lado. Olhava para a porta do quarto onde Ana e Sofia estavam. Vai ficar bem? A mãe perguntou. Não sei, mãe. Acho que não, Marcos disse. Você gosta dela, a mãe disse. Não era pergunta. Mal conheço ela, Marcos disse. Mas gosta? A mãe insistiu. Marcos não respondeu. Olhava para a porta. Pensava em Ana, no medo dela, na coragem dela. Vou proteger ela. E a menina, Marcos disse. Eu sei. Mas cuidado, filho. Você carrega muita coisa. Desde aquele caso, a mãe disse. Esse não vai ser igual, prometo, Marcos disse. A mãe assentiu. Foi dormir. Marcos ficou no sofá. Thor deitou aos pés dele, mas não dormiu. Ficou acordado, ouvindo, vigiando, porque sabia. Rogério não ia parar, não até conseguir o que queria.
ou até ser parado. E Marcos tinha escolhido. Ia parar ele, custe o que custar. A noite arrastava. Ana não conseguia dormir. Sofia roncava baixinho ao lado. Finalmente em paz. Mas Ana via sombras em cada canto. Levantou. Foi até a sala. Marcos estava no sofá. Thor deitado no chão. Não consegue dormir? Marcos perguntou. Não, Ana disse. Sentou na poltrona. Normal. Depois do que passou, Marcos disse. Quando isso vai acabar? Ana perguntou. Logo. Prometo, Marcos disse. Ana queria acreditar, mas não conseguia. Rogério vai vir atrás de mim de novo. Vai continuar até... Ana não terminou. Até o quê? Marcos perguntou. Até eu desistir, ou... Até algo pior, Ana disse. Não vai acontecer, Marcos disse. A voz firme. Como sabe? Ana perguntou. Porque vou impedir, Marcos disse. Ana olhou para ele. Viu a determinação. Viu também a culpa antiga, a que ele carregava. Isso não é sobre mim, é sobre você, Ana disse. Marcos ficou tenso. Não respondeu. Sobre o caso que você não conseguiu resolver. A mulher que não salvou, Ana continuou. Ana, Marcos começou. Eu não sou ela. Você não precisa me salvar para se redimir, Ana disse. Eu sei, Marcos disse. Mas a voz não convencia. Thor levantou a cabeça. Olhou para os dois. Sentia a tensão. Desculpa, não devia ter falado isso, Ana disse. Não, você tem razão, Marcos disse. Eu carrego aquilo, todo dia. E quando vi você, e Sofia, na lama, foi como se tivesse voltado. Mas dessa vez você chegou, salvou a gente, Ana disse. Cheguei, mas não acabou. Rogério está solto, ameaçando, e eu não sei como parar ele sem... Marcos parou. Sem o quê? Ana perguntou. Marcos desviou o olhar. Não respondeu. De repente Thor se levantou, rígido. Olhava para a janela, rosnava baixo. O que foi? Ana perguntou, a voz baixa. Marcos se levantou. Foi até a janela. Olhou para fora. Um carro estava parado na rua. Faróis apagados. Motor desligado. Fica aqui, Marcos disse. Pegou a arma. Abriu a porta devagar. Thor saiu ao lado dele. Ana ficou na sala, coração disparado. Olhava pela fresta da cortina. Marcos se aproximou do carro. Thor ao lado, rosnando. Saia do carro, devagar, Marcos gritou. Nada aconteceu. O carro continuou parado. Disse para sair, Marcos gritou mais alto. A porta se abriu. Um homem saiu, mãos erguidas. Era um dos comparsas de Rogério. Pinga. O que você quer? Marcos perguntou. Só passando, Pinga disse. Sorriu torto. Não, você está vigiando, ameaçando, Marcos disse. Prova, Pinga disse. Thor avançou. Rosnava alto, mostrava os dentes. Tira esse cachorro de mim, Pinga disse. A voz menos confiante agora. Por quê? Com medo? Marcos perguntou. Não tenho medo de cachorro, Pinga mentiu. Thor deu outro passo. Pinga recuou, encostou no carro. Escuta bem, você ou Rogério chegam perto dela de novo, de qualquer forma. Eu prendo, e dessa vez não sai, Marcos disse. Você não manda em nada, Pinga disse. Não? Quer testar? Marcos perguntou. Pinga olhou para Marcos, depois para Thor, depois para a casa. Via Ana na janela. Ela vai desistir, vocês vão ver, Pinga disse. Entrou no carro. Ligou. Saiu acelerando. Marcos ficou parado. Thor ao lado, olhando o carro sumir. Ana saiu da casa. Correu até ele. Era ele, era um deles, Ana disse. Era, Marcos confirmou. Eles não vão parar, Ana disse. Não, não vão, Marcos disse. Olhou para Ana. Viu o medo. Viu também a raiva, a determinação. Mas nós também não, Marcos disse. Ana assentiu. Voltaram para casa. Mas naquela noite, ninguém dormiu. Porque sabiam. A próxima vez, seria pior. Muito pior. O homem caiu na lama. Thor cercava ele. Latia sem parar. O homem tentou se levantar. Escorregou de novo. Fica parado! Marcos gritou. Chegava correndo. Era Zé. O comparsa que tinha roubado a chave naquele dia. Tinha voltado.
de madrugada. Tentou entrar pela janela dos fundos, mas Thor ouviu. Acordou Marcos, e agora estava ali, encurralado. Eu não fiz nada, Zé disse. Não fez? Tentou entrar na casa, onde tem mulher e criança dormindo, Marcos disse. Ana apareceu na porta. Sofia atrás dela, as duas assustadas. Ele tentou entrar? Ana perguntou. Tentou, Marcos confirmou. Algemou Zé. Rogério mandou, eu só obedeci, Zé disse. Obedeceu? Marcos perguntou, a voz perigosa. Puxou Zé para cima, empurrou contra a parede. Ele mandou fazer o quê? Marcos perguntou. Assustar, só isso, só assustar, Zé disse. Assustar como? Marcos perguntou. Apertou mais. Quebrar umas coisas, deixar recado, nada de machucar. Zé disse rápido. Nada de machucar, Marcos repetiu. Olhou para Ana, para Sofia. Soltou Zé. O homem caiu sentado. Onde está Rogério? Marcos perguntou. Não sei, Zé disse. Thor rosnava. Avançou. Zé se encolheu. Ok. Ele está na casa dele, na fazenda, uns 20 quilômetros daqui, Zé disse. Marcos pegou o rádio. Chamou o reforço. Explicou a situação. Vão buscar Rogério. Agora, Marcos disse no rádio. Negativo. Precisa de mandado, a voz respondeu. Ele mandou invadir uma casa, ameaçar uma família, Marcos disse. Palavra contra palavra. Sem mandado não fazemos nada, a voz disse. Marcos desligou o rádio. Xingou baixo. O que vai acontecer? Ana perguntou. Esse aqui vai preso. Flagrante. Mas Rogério? Marcos não terminou. Fica solto, Ana completou. Marcos não respondeu. Não precisava. A viatura de reforço chegou. Levou Zé. Marcos ficou. Thor ao lado. Vocês não podem ficar aqui. Não é seguro, Marcos disse. Para onde a gente vai? Ana perguntou. Não sei. Mais longe. Por enquanto, Marcos disse. Ana olhou para a casa, para Sofia, para tudo que tinham tentado construir. Eu não vou fugir, Ana disse. Ana, Marcos começou. Não, chega. Fugi da cidade. Vim para cá. Achei que seria diferente, mas não foi. E agora querem que eu fuja de novo? Ana disse. A voz subindo. Não é fugir, é se proteger, Marcos disse. É fugir. E eu não faço mais isso, Ana disse. Sofia observava. Abraçada em Thor, o cão deixava. Mãe, eu também não quero fugir, Sofia disse. Ana olhou para a filha. Viu a coragem, a mesma que ela estava tentando encontrar. Então o que vocês querem? Marcos perguntou. Que você prenda ele, Rogério. De verdade, para sempre, Ana disse. Sem provas é difícil, Marcos disse. Então arruma provas, Ana disse. Marcos olhou para ela. Viu a determinação. Viu uma mulher no limite, mas também no controle. Tudo bem, vou arrumar, Marcos disse. Como? Ana perguntou. Ainda não sei, mas vou dar um jeito, Marcos disse. Thor latiu, como se concordasse, e naquele momento, parados ali, cobertos de lama, cansados, assustados. Os três fizeram uma escolha. Não iam fugir. Iam lutar. Na manhã seguinte, Marcos foi até a fazenda, sozinho. Thor ficou com Ana e Sofia. Marcos não queria arriscar o cão. Não ainda. A fazenda era grande, casa antiga, cerca alta, portão de ferro. Marcos tocou a campainha. Ninguém atendeu. Tocou de novo. Um homem apareceu. Não era Rogério. Era mais jovem. Filho, provavelmente. O que quer? O homem perguntou. Falar com Rogério, Marcos disse. Não está, o homem disse. Tem certeza? Marcos perguntou. Tenho. Saiu cedo, o homem disse. Para onde? Marcos perguntou. Não sei. E se soubesse, não diria. Polícia? O homem cuspiu a palavra. Marcos respirou fundo. Manteve a calma. Diga a ele que parei aqui. E que vou voltar. Com mandado, Marcos disse. Boa sorte. Meu pai tem advogado melhor que o seu salário inteiro, o homem disse. Riu. Marcos saiu. Voltou para a casa da mãe. Ana estava na cozinha. Preparava almoço. Sofia desenhava na mesa.
Thor deitado aos pés dela. E aí? Ana perguntou. Não estava, mas ele sabe que fui lá, Marcos disse. Isso é bom? Ana perguntou. Não sei. Talvez faça ele se acalmar, ou... Marcos parou. Ou ficar mais bravo, Ana completou. Marcos assentiu. Sentou à mesa. A mãe dele serviu café. Você precisa de provas, filho. Sem provas não tem caso, a mãe disse. Eu sei, mãe. Estou tentando, Marcos disse. E o comparsa que pegaram? Ele não falou nada? A mãe perguntou. Falou, mas voltou atrás. Disse que agiu sozinho, que Rogério não mandou nada, Marcos disse. Ameaçaram ele? Ana disse. Provavelmente, Marcos concordou. Sofia levantou. Foi até Marcos. Entregou um desenho. Fiz isso para você, Sofia disse. Marcos olhou. Era um desenho de Thor, com ele ao lado, e Ana e Sofia atrás, todos juntos. Está lindo, Marcos disse. A voz embargou. É a gente, a família nova, Sofia disse. Ana sentiu lágrimas, mas não eram de tristeza. Eram de outra coisa, esperança. Obrigado, Sofia, Marcos disse. A menina sorriu, voltou para a mesa. Thor foi atrás, deitou ao lado dela. Filho, a mãe chamou baixo. Marcos olhou para ela. Aquela mulher, anos atrás, a que você não salvou, a mãe disse. Mãe, não quero falar disso, Marcos disse. Precisa, porque está carregando aquilo para essa situação. E não pode, a mãe disse. Eu sei o que estou fazendo, Marcos disse. Sabe, ou está tentando consertar o passado? A mãe perguntou. Marcos não respondeu. Olhava para Ana. Ela lavava louça. Não ouvia a conversa. Você gosta dela, e da menina. E isso é bom, mas não deixe a culpa confundir as coisas, a mãe disse. Não estou confundindo nada, Marcos disse. Mas sabia que estava mentindo. À tarde, o telefone tocou. Era o delegado. Marcos, preciso falar com você, o delegado disse. Fala, Marcos disse. Rogério entrou com queixa. Diz que você o está perseguindo, assediando, o delegado disse. Eu fui na casa dele uma vez, Marcos disse. Ele tem advogado. E vai complicar. Sugiro parar, o delegado disse. Não vou parar. Ele ameaçou uma família, Marcos disse. Prova? O delegado disse. Estou conseguindo, Marcos disse. Consegue logo, ou vou ter que te tirar do caso, o delegado disse. Desligou. Marcos jogou o telefone no sofá. Passou as mãos no rosto. Ana se aproximou. Sentou ao lado dele. Vai ficar tudo bem, Ana disse. Não sei se vai, Marcos admitiu. Ana pegou a mão dele. Marcos olhou para ela. Viu a fé. A confiança. Vai, porque Deus não trouxe você até nós para nos abandonar agora, Ana disse. Marcos apertou a mão dela. Queria acreditar. Precisava acreditar. E olhando para Ana, para Sofia, para Thor, sentiu algo que não sentia há anos. Não era só dever, não era só culpa. Era outra coisa, mais profunda, mais verdadeira. Era amor. 2 semanas depois o processo avançou. Novos testemunhos, novos depoimentos. A pressão sobre Rogério cresceu, mas ele continuava solto, continuava ameaçando. Passava de carro em frente à casa da mãe de Marcos. Lento, olhando. Sofia via. Ficava com medo, mas não chorava mais. Estava mais forte. Ele não pode entrar. Thor não deixa, Sofia dizia. E era verdade. Thor vigiava, dia e noite. Nunca relaxava completamente. Ana voltou a dar aulas. Online. Precisava trabalhar. Precisava rotina. Marcos passava todos os dias, às vezes de plantão, às vezes fora do horário, sempre verificando, sempre presente. Você não precisa vir todo dia, Ana disse certa vez. Eu sei, Marcos disse, mas quero. Ana sorriu. Pequeno, mas genuíno. Por quê? Ana perguntou. Marcos olhou para ela. Pensou na resposta. Tinha muitas, mas só uma era verdadeira. Porque me importo, Marcos disse. Com você. Com Sofia. Ana sentiu o coração acelerar. Não esperava aquilo. Não ainda. Marcos, Ana começou. Não precisa responder. Só queria que soubesse. Marcos disse.
Ana segurou a mão dele. Não falou. Mas seus olhos disseram tudo. O julgamento foi marcado. Rogério iria a tribunal. Responderia por ameaça, invasão, tentativa de coação. O advogado dele era bom. Mas as provas eram melhores. Ana tinha fotos, testemunhos, registros. Acha que ele vai ser condenado? Ana perguntou no dia anterior. Acho, mas mesmo que não seja, ele sabe que não pode mais fazer nada. Muita gente olhando agora, Marcos disse. E se ele tentar mesmo assim? Ana perguntou. Não vai. Covarde não arrisca quando tem luz em cima dele, Marcos disse. No dia do julgamento, Ana entrou no fórum. Sofia ao lado. Marcos atrás. Thor ficou na viatura. Não podia entrar. Rogério estava lá, sentado com o advogado. Olhou para Ana. Sorriu torto. Ana não desviou o olhar. Encarou de volta. Firme. Sem medo. O juiz entrou. Todos se levantaram. O julgamento começou. Durou 3 horas. Depoimentos. Provas. Argumentos. No fim, o juiz bateu o martelo. Réu Rogério Campos. Considerado culpado. Pena. 2 anos em regime fechado. Mais indenização à vítima. O juiz disse. Ana sentiu as lágrimas. Mas eram de alívio. De vitória. Sofia abraçou ela. Marcos também. Os 3 juntos. Rogério foi levado. Algemado. Cabisbaixo. Não era mais valentão. Era só um homem covarde pagando por seus atos. Acabou, Ana disse. Acabou, Marcos confirmou. Saíram do fórum. Thor esperava. Sofia correu até ele. Abraçou. A gente ganhou, Thor. A gente ganhou, Sofia disse. O cão abanou o rabo. Lambeu o rosto da menina. Ana olhou ao redor. O sol estava forte. O céu azul. Tudo parecia mais leve, mais claro. Obrigada, Ana disse para Marcos. Por tudo. Você é quem merece. Você enfrentou. Você venceu, Marcos disse. Ana sorriu. Abraçou ele. Marcos abraçou de volta. E pela primeira vez em muito tempo, desde que o marido morreu, Ana sentiu que podia recomeçar de verdade. Não sozinha. Não com medo. Mas com esperança. Com amor. Com família. 6 meses depois, Ana acordou com o sol entrando pela janela. Não pela janela da casa da mãe de Marcos. Pela janela de sua própria casa. A casa que tinham reformado, reforçado, transformado em lar. Sofia ainda dormia. No quarto dela, decorado com desenhos de Thor. O cão não morava com elas, mas visitava. Quase todo dia. Ana foi até a cozinha, preparou café, olhou pela janela, via o quintal, a grama cortada, as flores que tinha plantado, a cerca nova, tudo diferente, tudo melhor. Escutou um carro, olhou, era a viatura. Marcos descia, Thor ao lado. Ana abriu a porta, sorriu. Bom dia, Marcos disse. Bom dia, Ana disse. Café? Sempre, Marcos disse. Entraram. Thor foi direto ao quarto de Sofia. A menina acordou com lambidas. Riu alto. Thor! Sofia gritou. Abraçou o cão. Ana e Marcos tomavam café na varanda, em silêncio. Mas era confortável, natural. Tem pensado? Marcos perguntou. Hein? Ana perguntou. Mas sabia? Em nós, Marcos disse. Ana olhou para ele. Viu o homem que tinha salvado ela e a filha. O homem que tinha ficado, que tinha lutado, que tinha amado. Penso. Todo dia, Ana disse. É? Marcos perguntou. E acho que sim, Ana disse. Sorriu. Marcos sorriu também. Segurou a mão dela. Ana entrelaçou os dedos. Sofia apareceu. Thor ao lado. A menina parou. Viu os dois de mãos dadas. Vocês vão casar? Sofia perguntou. Ana riu. Marcos também. Talvez, um dia, Marcos disse. E Thor vai morar aqui? Sofia perguntou. Às vezes, quando puder, Marcos disse. Sofia sorriu. Abraçou Thor. O cão deixou. Como sempre. Ana olhou para a cena. Para a filha feliz. Para o homem que amava. Para o cão que tinha salvado tudo. Lembrou da estrada, da lama, do medo, do desespero. Lembrou também da viatura surgindo. De Thor avançando. De Marcos gritando. Lembrou de como tudo tinha mudado naquele momento. Como a vida
Tinha ganhado sentido de novo. Em que está pensando? Marcos perguntou. Em como Deus trabalha, Ana disse. De formas que a gente não espera, não entende, mas que são perfeitas. Marcos assentiu. Também pensava nisso, em como tinha ido naquela estrada, sem motivo claro. Só pressentimento. E Thor. Thor sabia, Marcos disse. Sabia, Ana concordou. O cão olhou para os dois, inclinou a cabeça, como se entendesse, como se soubesse exatamente o papel dele em tudo aquilo. Sofia correu para o quintal. Thor atrás. Brincavam, corriam, livres. Ana e Marcos observavam, de mãos dadas, em paz. É assim que devia ser, Ana disse. É, Marcos concordou. E era. Depois de tanta dor, tanto medo, tanta luta, finalmente tinham encontrado paz. Não era perfeita. Ainda havia cicatrizes, ainda havia memórias, mas também havia amor, havia lealdade, havia família. Sofia voltou correndo. Thor ao lado. Os dois ofegantes, felizes. Posso dar comida para ele? Sofia perguntou. Pode, Marcos disse. Sofia entrou. Thor atrás. Ana e Marcos ficaram na varanda. Obrigada, Ana disse. Pelo quê? Marcos perguntou. Por tudo. Por salvar a gente. Por ficar. Por amar, Ana disse. Você também me salvou, Marcos disse. Me deu algo para lutar, algo para proteger. Me deu propósito de novo. Ana beijou ele, suave, terno, cheio de promessa. E ali, naquela varanda, com Sofia dentro, com Thor ao lado, com o sol brilhando. Ana soube, finalmente soube, que estava em casa, que estava segura, que estava amada. A estrada de lama tinha sido o começo, não do fim, mas de tudo, de uma nova vida, de uma nova família. E olhando para a floresta ao longe, a mesma floresta que tinha sido cenário de terror, Ana viu apenas beleza, apenas possibilidade, apenas futuro, porque a escuridão tinha passado e a luz tinha vencido. O casamento foi simples, só família, amigos próximos. Na mesma casa onde tudo tinha mudado, Sofia foi da minha. Thor carregou as alianças em uma bolsinha no pescoço. E quando o juiz disse, pode beijar a noiva, todos aplaudiram. Mas o latido de Thor foi o mais alto. Ana e Marcos dançaram. Sofia entre eles. Thor deitado aos pés, vigiando, protegendo. Sempre. E naquela noite, olhando as estrelas, Ana agradeceu. Por tudo. Pela dor que trouxe crescimento. Pelo medo que trouxe coragem. Pela escuridão que revelou a luz. E, principalmente, pela lealdade de um cão e pelo coração de um homem, que juntos tinham salvado mais que 2 vidas. Tinham salvado uma alma.